Boa noite a todos os amigos da Associação Espírita 13 de Maio. É com grande alegria que hoje estamos aqui juntos. Se não foi possível presencialmente por compromissos de trabalho, mas podemos estar juntos aqui virtualmente para conversar um pouquinho melhor sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Queria agradecer imensamente a oportunidade, a possibilidade de estar retornando hoje, mesmo que virtualmente, para essa casa que está aqui no meu coração. Obrigada ao amigo Fransérgio pelo convite. E vamos juntos, então, entender um pouquinho melhor sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as questões que ele traz para nós refletirmos na nossa existência, né? E nesse período meio nebuloso que nós, como humanidade, passamos e ainda estamos passando, com dúvidas, incertezas, medos, é comum que muitas vezes o nosso coração se sinta pequenininho, frágil, às vezes dá aquele medo, aquela dúvida, aquela incerteza. O que será de nós? O que fazer agora? Muitas vezes tememos pela saúde, tememos pelas questões financeiras, por tudo que isso envolve. E começamos a pensar, Senhor, por que será disso? Como sairemos disso? O que vai acontecer? O que a gente deve fazer? E mesmo tendo fé, mesmo tendo conhecimento, muitas vezes tropeçamos aí e caímos no desânimo, na incerteza. Vacilamos e duvidamos com relação à nossa vida, por conta das nossas dificuldades e por tudo que estamos vivendo, né? Mas vocês sabem, meus amigos, que essa questão aí, dessa tristeza que às vezes bate no coração, dele se sentir pequenininho, da gente ficar nesse medinho aí, nesse desânimo, não é novidade, não é só com a gente que acontece. E lá atrás, anos atrás, também acontecia com aqueles que seguiam Jesus, com os seus discípulos. E hoje eu queria contar para vocês, em especial, uma história que aconteceu com um dos discípulos, Bartolomeu, que era um dos mais dedicados discípulos do Cristo, mas que apesar de sempre estar acompanhando, sempre estar se esforçando para fazer o seu melhor no trabalho junto com o mestre, ele sempre estava triste. E muitas vezes Jesus surpreendia Bartolomeu ali em meditações profundas e dolorosas, pensando sobre a vida, sobre as dificuldades, com o olhar tristonho, com o coração pequenininho, angustiado. E certo dia, na casa de Simão Pedro, eles tinham acabado ali de se alimentar, de fazer a sua janta ali juntos, e a família de Simão Pedro estava ali fazendo os afazeres domésticos, quando tiveram ali um tempinho, Jesus foi conversar com Bartolomeu para falar diretamente ali ao seu coração, para entender o que acontecia, que tocava aquele coração e fazia com que ele ficasse tristonho, sentido, às vezes até meio desiludido com relação à vida. E Bartolomeu abriu seu coração para Jesus, então, nesse instante. E ele falou: Mestre, eu nem saberia explicar o porquê das minhas amargurosas tristezas, mas o que eu sei dizer é que o seu evangelho encheu de esperança o meu coração com relação ao reino de luz, quando o Senhor explica que o seu reino não é deste mundo. Então é como se uma nova coragem tocasse o meu coração. Eu começasse a entender que ok que existam as misérias na terra, ok que aqui o selo do mal pareça obscurecer todas as coisas, até as mais puras, porque imagino que num outro mundo a coisa vai ser mais leve, vai ser mais tranquila. Mas por enquanto, mestre, o que me machuca é que a impressão que eu tenho é que por todo lado é o triunfo do crime, é o jogo das ambições, é colheita de desenganos. Parece que o mal obscurece as coisas mais puras e mais santas. E quando Bartolomeu falava sobre esse entendimento dele da vida, sobre como ele via situações, meus amigos, muitas vezes isso que o Bartolomeu estava sentindo ali tem a ver com o que a gente sente também quando a gente olha em volta, quando a gente vê as coisas acontecendo, quando a gente percebe o caminhar que muitas coisas tomam sem às vezes entender exatamente a questão profunda e complexa que envolve cada situação, né? Mas a gente traz um pouquinho dessa angústia aí do Bartolomeu também no nosso coração, olhando ao redor e temendo e sofrendo.
E quando Bartolomeu falava isso para Jesus, com a sua voz ali abafada, entre lágrimas, quase chorando, Jesus olhava ele com muito amor e com muita serenidade. E Jesus explicou para ele, falou: olha, Bartolomeu, a nossa doutrina é a doutrina do Evangelho, é a doutrina da Boa Nova. E já viste uma boa nova, uma novidade boa, uma notícia maravilhosa que não trouxesse alegria? E Jesus falava assim, ó, você faz bem conservando a tua esperança, né, com relação a esses ensinamentos, entendendo que meu reino não é deste mundo, que há reinos melhores lá adiante que virão para cada um de nós. Mas, disse Jesus, não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. E Jesus falou assim, mas olha, Bartolomeu, se eu pude ensinar que o meu reino não é deste mundo, que tem coisas melhores ainda por vir lá adiante, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações de cada um que está aqui na terra. Ou seja, Jesus falava assim, Bartolomeu, embora lá adiante existam moradas melhores aí no planeta, no mundo, né? Que vão ali acolher os nossos espíritos, isso não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar para trazer um pouquinho, cada vez mais, dessa alegria, desse bem-estar, desse amor aqui para a Terra, aqui para o momento em que nós estamos vivendo. E ele fala assim, ó, você acha então que eu teria vindo até esse mundo sem trazer essa certeza confortadora? Como que convidando ali o Bartolomeu e a cada um de nós que estamos aqui hoje a pensar, olha, realmente, no futuro, quando a gente estiver crescendo, evoluindo, tendo a possibilidade de coisas melhores, a gente vai viver em mundos melhores. Mas hoje, já, aqui agora, a gente precisa começar a trabalhar essas dores, essas incertezas no nosso coração, por mais difíceis que seja, para que possamos plantar um pouquinho mais as sementes do Evangelho e assim consigamos trazer essa alegria, esse conforto que a doutrina de Jesus nos dá. E Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. Porque muitas vezes, né, meus amigos, a gente espera que o bem, que o evangelho, que as coisas boas cheguem de fora para dentro, né? Como se o mundo fosse ficar bom primeiro, para que a gente possa então ter essa paz de espírito, essa tranquilidade, esse amor, essa confiança para seguir adiante. Mas o convite de Jesus é outro. Ele fala, olha, para que possa esse espírito do bem tomar conta de todos os povos, é necessário que primeiro ele nasça, ele floresça na alma, no coração de cada uma das criaturas. E aí chega o ponto em que toca cada um de nós. A gente não deve começar a esperar o mundo ficar bom para que a gente se melhore. Mas para que o mundo fique bom é necessário que cada um de nós faça a sua parte, se melhorando, buscando esse amor, buscando essa confiança, buscando essa serenidade, essa fortaleza, essa fé que nos faz ter a certeza de que o bem sempre vence o mal. E dizendo isso, Jesus fez uma pausa em que Bartolomeu ficava ali contemplando, pensando naquilo que Jesus tinha falado, entendendo, trazendo para o seu coração aquele ensinamento. Como quer dizer assim, mas olha, não é fácil, né? Com tanta coisa acontecendo lá fora, como que eu vou viver esse bem, esse amor, essa fé no meu coração? Eu acredito que a pergunta que ficava na mente de Bartolomeu é aquela que está no nosso coração agora. Como se a gente pudesse estar olhando ali para Jesus, para o Mestre, e Ele está aqui conosco, com certeza, já que Ele disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali Ele estaria. E nós estamos aqui, embora virtualmente, mas estamos em vários, reunidos em nome de Jesus. O nosso coração hoje olha então para Jesus, questiona, faz essas mesmas perguntas que Bartolomeu fez, olhando para ele e indagando, mestre, como fazer então para melhorar a minha vida? Como fazer então para melhorar o meu sentimento, aquilo que me machuca, aquilo que me toca, aquilo que me corrói e que faz com que eu pense que a alegria, que a felicidade, que a paz virá só em vidas posteriores, em outros mundos? E Jesus disse, a vida terrestre, Bartolomeu, é uma estrada prodigiosa que conduz a cada um de nós aos braços amorosos de Deus.
O trabalho é marcha. A luta comum é caminhada de cada dia. Aqueles instantes gostosos da manhã e do fim do dia são pontos de repouso. Mas ouve bem, Bartolomeu, dizia Jesus. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai, de Deus, para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Jesus chamava a atenção de Bartolomeu com relação à responsabilidade e à possibilidade que cada um de nós tem de trazer o bem para a nossa vida e para aqueles que estão ao nosso redor em cada momento da nossa existência. Seja na hora do repouso, seja na hora do trabalho, seja quando estamos ali quietinhos com a nossa família, seja quando nós estamos no contato com as pessoas, com o mundo, fazendo as nossas atividades, os nossos afazeres. Na atividade ou no descanso físico, dizia Jesus, se a gente tiver uma hora, 1 minuto, uma leve ação que possamos ter de uma palavra humilde e de amor, já é convite de Deus para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. E Jesus dizia mais. Em geral, disse Jesus, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Quer dizer, muitas e muitas vezes, Jesus nos chama a atenção. Nós colocamos as nossas vontades, o nosso entendimento imperfeito acima da vontade do Pai, que tudo vê, que tudo sabe. Meus amigos, eu costumo dizer o seguinte, a gente muitas vezes não se lembra nem o que a gente almoçou na véspera, quanto mais aquilo que nós fizemos, aquilo que nós vivemos em vidas anteriores e mesmo nessa vida atual, quantas coisas nós fizemos que a gente se arrepende de ter feito, acha que poderia ter sido diferente, às vezes até se esquece. E a vida vem nos trazer aquilo que vem não mais para nos punir, mas para nos trabalhar, para nos burilar, para que possamos retomar o caminho do amor, o caminho do bem, mesmo que muitas vezes esse retorno seja através da dor. E Jesus seguia dizendo, daí, dessa questão da gente colocar nossa vontade sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é belo, disso resultam aquelas jornadas mais ásperas, os caminhos mais difíceis, a colheita dos espinhos, as paradas obrigatórias para que possamos corrigir, para que possamos retificar as faltas cometidas. E em vista dessas razões, seguia Jesus, observamos que aqueles que viajam ali pela terra, nós os encarnados, nós que estamos nesse plano material, buscando entender, buscando viver, buscando aprender e nos melhorarmos, estamos muitas vezes desalentados, muitas vezes passando por essa jornada de dor, esquecendo ou não nos atentando para aquilo que nos colocou diante dela, diante da necessidade dessa experiência dolorosa que nos faz crescer. E aí muitas vezes vem na nossa mente a seguinte questão, ora, mas se eu não tenho a memória, se eu não me lembro das vidas passadas, como que eu saberei? E a doutrina espírita nos explica que não é difícil sabermos o que nós fizemos de bom ou de ruim em existências anteriores, mesmo que a memória não traga fresca aquela lembrança, e graças a Deus, pois se a gente lembrasse, provavelmente a gente teria vergonha, a gente teria dificuldade em retomar a nossa caminhada pelos erros feitos no passado. Mas se a gente quer saber o que nós trazemos de bom e de ruim, basta olharmos para as nossas tendências, para aqueles nossos pensamentos que estão ali no nosso coração, que estão às vezes naquele momento mais profundo, os impulsos, as reações que temos nas mais diversas situações. Quem somos nós? Temos reações ainda de dificuldade, de dor? De levarmos ainda palavras ruins, sentimentos ruins para aquele que às vezes nos ofende ou nos ataca? Ou já conseguimos ter aquela serenidade, aquela calmaria no nosso coração, a sermos pessoas melhores, mais tranquilas? Jesus dizia mais, ele dizia assim, na busca, naquela situação de querer cada vez mais impor a nossa vontade própria, ferimos a fronte nas pedras da estrada. Fechamos os nossos ouvidos para a realidade espiritual. Fechamos os nossos olhos com a sombra da rebeldia
e passamos em lágrimas, em momentos de desespero, em gemidos amargos, sem enxergarmos a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra do amigo, a claridade das experiências que Deus espalha para a nossa jornada em todos os aspectos do caminho. E a gente tem muito disso, né? A gente, quando passa por uma situação de dor e de dificuldade, geralmente a gente não se questiona, meu Deus, por quê? O que essa situação vem me ensinar? Muitas vezes, rebeldes que ainda somos como espíritos aí, ainda infantis, ainda com atitudes de crianças espirituais, não digo criança na acepção da pureza, mas digo criança na acepção daquele que ainda não cresceu, que não enxergou, que não evoluiu. Nós muitas vezes fechamos os olhos e nos revoltamos, fechamos os ouvidos e não tentamos ouvir as intuições, as inspirações que a espiritualidade amiga nos traz, querendo resolver as situações ao nosso modo e não através do bem, do amor, daquilo que Jesus nos ensinou. E quando Jesus trouxe todo esse ensinamento aí para Bartolomeu, falando do porquê das dores, das dificuldades da vida, né? O Bartolomeu continua ali pensando e perguntou ali para Jesus: Mestre, os seus ensinamentos aí clareiam as minhas dúvidas, mas tem mais uma dúvida que ainda ficou. O Evangelho, ele exige de nós a fortaleza permanente? Quer dizer, como se Bartolomeu falasse para Jesus assim: Jesus, para eu seguir o Evangelho, eu obrigatoriamente tenho que ter essa fortaleza constante, tenho que ser forte. Não tem como eu esmorecer, eu não posso dar essa vacilada. O Evangelho exige isso daqueles que o seguem. E Jesus trouxe uma lição de luz, de amor. Jesus falou assim, ó, a verdade, Bartolomeu, ela não exige, ela transforma. Como que dizendo assim, meus amigos, nós não precisamos corromper os nossos sentimentos, o nosso entendimento para entender aquilo que Jesus nos traz e para vivenciar aquilo que Jesus nos traz. Mas quanto mais nós buscarmos a verdade dos seus ensinamentos e o entendimento da questão da imortalidade da vida e do modo como ela nos trabalha para a nossa evolução, nós estaremos nos transformando a pouco e pouco, e essa fortaleza não será mais uma exigência, mas nós nos tornaremos fortes naturalmente, pelo entendimento e a certeza daquilo que a vida representa para cada um de nós, daquilo que a certeza da imortalidade traz e modifica a nossa experiência e o nosso entendimento com relação à vida. Jesus disse assim para Bartolomeu: o Evangelho não pode reclamar estados especiais dos seus discípulos, mas é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Porque, meus amigos, vamos pensar o seguinte: se nós sabemos que somos espíritos imortais, que nós temos a imortalidade, a nossa vida não acaba, se nós sabemos que nós estamos sim trabalhando por corrigir, por melhorar, por modificar a nossa experiência, sabendo que trazemos muitos erros do passado e também da vida atual, mas que estamos aí dispostos a nos melhorarmos, temos a certeza de que o mal tem vida curta, tem um momento em que ele acaba, pois só o bem é permanente. Então, por mais difícil que seja a situação, eu sei que ela vai passar. Por isso a coragem, por isso a esperança, por isso a alegria no olhar daquele que tem o seu coração tocado pelo Evangelho. A certeza de não estar só e a certeza de que sim, por mais difícil que seja a situação, que possamos trabalhar em nosso coração a resignação, mas não aquela resignação passiva, que possamos ter essa resignação do entendimento, mas que ao lado disso tenhamos atividade para melhorar a nossa existência. O que pudermos fazer pelo bem, pelo amor, façamos, na certeza de que estaremos trazendo, sim, melhores condições e situações para a nossa experiência e para a nossa vivência para mais tarde. Mas esse mais tarde não é lá adiante, não. Já é no aqui e no agora. Jesus não prometia tirar as dores e as dificuldades do nosso caminho, mas nos ensinava que quando a dor nos tocar, se nós seguirmos os seus ensinamentos, os seus conselhos, se nós entendermos a lição que ele nos trouxe, nós passaríamos por essas dores e dificuldades
com mais serenidade, com mais tranquilidade, porque a fé traz isso para o nosso coração, essa certeza de que nunca estamos desamparados, de que o bem sempre é o nosso destino e que nós devemos trabalhar exercitando aí a nossa vontade como uma alavanca que nos impulsiona mais rapidamente para essa alegria, para essa paz, para essa serenidade, mesmo quando a dor e a adversidade nos tocar. Isso não é fácil, mas isso é necessário que nós tenhamos o hábito de exercitar cada vez mais esse exercício de amor, esse exercício de fé, de entrega e confiança no bem e na espiritualidade que nos auxilia. Porém, essa fé que não deixa para a espiritualidade resolver a nossa vida. A fé que nós temos na espiritualidade amiga tem que ser a fé que eles têm em nós também. Que a espiritualidade amiga possa ter a certeza que cada um de nós vamos dar o nosso melhor, melhorando essa sintonia vibratória que permite que eles nos aconselhem e que nós, através das nossas preces, do nosso sonho, daquela intuição que toca o nosso coração, possamos entender aquilo que o nosso anjo guardião nos diz, que a espiritualidade amiga nos diz e possamos então melhorar o nosso caminho, a nossa existência, a nossa caminhada. Dia a dia, as dores chegarão, mas o modo como nós passaremos por essas dores serão diferentes, porque como Jesus disse para Bartolomeu, o evangelho não exige, mas ele transforma, e o nosso coração então vai se transformando dia a dia. E então Bartolomeu perguntou com relação aos negócios dele, profissionais, ao trabalho, ao ganhar do pão de cada dia, o dinheiro da época. Ele disse assim, mestre, e quando os negócios nos são adversos, os negócios do mundo? E quando tudo parece que luta contra nós? E Jesus respondeu assim para o Bartolomeu. Ele falou, Bartolomeu, o que é mais importante, o que pesa mais? A conquista do ouro, a conquista daquelas situações que o dinheiro, que o ouro trazem, ou a conquista da consciência que traz o entendimento e ilumina o seu caminho? Quando Jesus dizia isso, ele não estava dizendo a Bartolomeu que Bartolomeu devia deixar de lado o seu trabalho, a aquisição de bens materiais, pois sabia que estamos num plano material e que precisamos ali do dinheirinho para ter a nossa casa, para ter a nossa alimentação, para ter as nossas necessidades básicas. Mas o que Jesus falava ali era o seguinte, Bartolomeu, entenda que sim, é necessária a questão material, mas que acima dela está a questão espiritual. Acima dela está a questão de entendermos a vida e mesmo que a dificuldade apareça nessa situação, sabemos que a adversidade do mundo às vezes é um convite para que a gente comece a entender que o mais importante ainda é a questão da nossa consciência para com o Criador. Criaturas que somos ainda com dificuldades e que muitas vezes achamos que o principal é a questão material. Jesus chamava a atenção para esse fato. Olha, Mateus, olha, Bartolomeu, você está passando por uma experiência na matéria. Então é necessário que passe pelas experiências da matéria e que não feche os olhos para isso, mas entenda que você é uma criatura imortal, que você tem aí a vida toda como espírito e que as questões materiais precisam ser secundárias diante disso. Entendem, meus amigos? Jesus queria dizer assim, olha, Bartolomeu, trabalha, busca aí o teu sustento, mas não ache que você tem que ganhar cada vez mais, que você tem que ser o que tem mais, que você tem que abarcar com tudo. Não, tranquiliza o teu coração. Busca aquilo que te é necessário, mas não se esquece de olhar para o mais necessário, que é essa consciência da sua filiação divina, de Filho de Deus que traz a semente da divindade no seu coração. Bartolomeu, então, guardou aquela resposta no coração, começou a entender melhor ali sobre as dificuldades, mas ainda veio mais uma dúvida no coração dele. Bartolomeu tinha perdido há pouco tempo a sua mãezinha através do desencarne e tinha ficado muito triste. E ele perguntou assim para Jesus, mestre, mas não será justificável a tristeza nem mesmo quando perdemos um ente amado? E Jesus respondeu para Bartolomeu, mas quem estará perdido, Bartolomeu? A vida é imortal, Deus não separa aqueles que se amam, o reencontro acontecerá,
então a morte não existe. A separação é temporária. E se a dor da saudade bate no teu coração, alimenta ele com a esperança da certeza de que irão se reencontrar. Se considerarmos a morte ao contrário, como o distanciamento daquilo que é bom, daquilo que é belo, como por exemplo o crime, a dificuldade, quando nós erramos, mesmo assim a gente não deve se desesperar. Porque até aquele que erra, até aquele que está afundado na morte do crime, um dia irá ter um bom entendimento e irá trilhar por caminhos melhores, seja nessa ou numa existência futura. Então nem por eles devemos chorar, mas sim trabalhar para auxiliar e ter a certeza de que tudo caminhará para o bem, mesmo que a princípio nós não consigamos enxergar isso. Mesmo que a princípio ainda há um caminho de dor e de dificuldade para que esses olhos possam se abrir. Então, Bartolomeu, ensinava Jesus, quando essa morte aparente, que é da pessoa que se afasta do bem acontecer, não devemos sofrer, mas devemos trabalhar e amar, na certeza de que um dia esse indivíduo reencontrará o caminho do bem. Mas quando a morte física atingir alguém a quem nós amamos, o desencarne, também não devemos chorar ou sofrer. Devemos ter a certeza de que iremos nos reencontrar, de que se trata de separação temporária, pois as almas que se amam seguem ligadas pelo amor, pelo bem, por toda a imortalidade, por toda a eternidade. E Bartolomeu entendeu e teve o seu coração trocado, então, de uma alegria que há muito tempo ele não sentia. Aquela certeza de que tudo ia dar certo, de que tudo ia ficar bem, por mais difícil que ainda fosse aquela situação, por mais difícil que ainda fosse aquela experiência pela qual ele passava. E então retornou para sua casa. E chegando em casa, já estava de madrugada, seus irmãos ouviram ali a porta bater, ficaram bravos, xingaram, ficaram revoltados com ele, achando que ele estava ali na farra, na bebedeira. Eles não entendiam que ele estava com Jesus aprendendo. E quando os irmãos vieram e atacaram Bartolomeu por chegar naquele horário em casa, Bartolomeu então tentou explicar, eles não entenderam direito, mas Bartolomeu não se abalou, pois Bartolomeu sabia que seus irmãos não tinham o conhecimento e o entendimento que ele tinha pelo contato com Jesus. Abençoou aqueles irmãos que não o entendiam e seguiu adiante. Seu pai também ficou muito bravo, xingou, brigou, gritou por ele estar chegando daquele jeito, chamou ele de vagabundo. E ele mais uma vez tentou se explicar e orou por aquela família, por aquele pai, por aqueles irmãos, para que pudessem um dia ter o entendimento que ele tinha, pois ele sabia que mesmo aquela dificuldade, aquela grosseria que ele passava na sua família, eram passageiros. Tratavam-se de pessoas que estavam ainda nessa infância espiritual e que não tinham tido a bênção ainda de conhecer Jesus, como ele conhecia. E logo que amanheceu o dia e Bartolomeu saiu ali para trabalhar, para pescar, para comercializar os seus peixes, aqueles que trabalhavam com ele também perceberam uma diferença na sua atitude. Ele estava mais otimista, ele estava sereno, ele estava colaborativo, a sua postura era diferente. Era a postura daquele que tinha a certeza de ser filho do Pai, de que entendia a sua posição diante da vida e da imortalidade, e buscava levar boas palavras e buscava levar auxílio. E dessa forma a sua vida começou a se modificar grandemente. Não era mais aquele Bartolomeu que vivia com os olhos tristes, sem esperanças, achando que a alegria estaria muito distante da sua vida. Ele entendeu que apesar das dificuldades e das dores, era possível sim trazer a alegria para o seu coração, pela certeza e pela fé que ele tinha, e seguir caminhando com mais tranquilidade, mesmo que as dificuldades ainda estivessem ali, mas a sua postura já não era mais a mesma. A sua postura perante a vida estava modificada. E é esse o convite que Jesus faz para cada um de nós, meus amigos. A gente não pode cair na ilusão de pensar que, olha, se eu me tornar uma pessoa boa, então vai ficar tudo bem, a vida vai ficar tranquila, vai ser um mar de rosas, vai ficar tudo sereno, tudo azul. Não, as dificuldades chegarão, mas a gente precisa entender como que a gente vai lidar com isso,
Qual a melhor maneira? A gente precisa ter a certeza de que aquilo que nos chega é porque nós podemos trabalhar no nosso coração. E mesmo que a morte venha bater na nossa porta, nós viveremos, nós continuaremos, a vida segue em seu esplendor, trazendo algo de melhor, trazendo algo de bom, trazendo um brilho novo para o nosso coração. Essa história que eu contei para vocês é uma psicografia do Chico Xavier e o espírito que nos conta é Humberto de Campos. Está publicado em um livro chamado Boa Nova e essa história se chama Bom Ânimo, chamando a gente para que a gente possa trazer para o nosso coração esse bom ânimo que Jesus convidava Bartolomeu e convida a cada um de nós na nossa vida, na nossa existência. E para que a gente possa ter esse bom ânimo, é necessário termos a fé e a confiança em Deus. Emmanuel, também através das mãos de Chico Xavier, nos trouxe um texto em um livro chamado Alma e Coração, chamado Confia em Deus, em que ele diz o seguinte: nunca percas a esperança, por pior a situação em que te vejas, e jamais condene alguém que esteja passando por uma difícil provação. Porque nós também muitas vezes apontamos aquele irmão que está passando por dificuldades, por provações severas, errando, caindo, tropeçando. E ao invés de auxiliarmos, ficamos ali julgando, condenando, falando mal. Não, Emmanuel nos diz, confia em Deus, entende, se você pode ajudar aquele que está em dificuldade, ajuda, mas se você não pode, não atrapalha, não derruba mais ainda. E se a dificuldade é tua, confia, mas essa confiança, meus amigos, ela tem que ser de mão dupla. Nós confiamos em Deus, mas é preciso que nós permitamos que Deus confie em nós também, que tenha certeza de que nós faremos o nosso melhor, de que nós buscaremos o bem e o amor, de que nós buscaremos passar pelas aflições e pelas lágrimas que a vida nos traz da melhor maneira possível, embora não seja fácil. O Emmanuel, nesse texto, ele diz assim: aflições e lágrimas são processos da vida, em que se te aumentam as energias a fim de que sigas à frente, na quitação de compromissos antigos, para que se iluminem os teus olhos no precioso discernimento. Quer dizer, muitas vezes essas dores que nós vivenciamos são compromissos que nós trazemos aí de outras existências, quando nós agimos de maneiras que não foram boas, quando nós machucamos, quando nós fizemos sangrar aí outros corações. Então, se a dificuldade bateu na nossa porta, meus amigos, eu sei que isso é muito difícil, mas ao invés de amaldiçoar aquela situação, que nós saibamos bem dizê-la. Falar, Senhor, obrigada, que me dá hoje a oportunidade de resgatar o mal que fiz no passado. Mas está muito difícil, Senhor. Me ajuda, que a espiritualidade amiga possa me dar a mão, para que eu consiga entender como eu devo passar por isso. Ajuda, Senhor. Acalma o meu coração e me orienta como fazer para seguir adiante, para me levantar. E quando nós fizermos esse pedido, nós nunca ficaremos sem resposta. As nossas orações nos conectam à espiritualidade superior e nós conseguimos então entender o que é esperado de nós, o que Deus traz para a nossa vida e o que espera que nós aprendamos e superamos na nossa caminhada. O Emmanuel, ele diz assim, nos dias difíceis de atravessar, levanta-te para a vida, ergue a cabeça, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Abençoa também a tua dor. Mesmo que a lágrima role dos nossos olhos, abençoe e fala, Senhor, eu sei que isso é passageiro. Eu sei que algo de maior e de melhor trazes para a minha vida, para a minha existência, e eu confio em Ti. E eu vou dar o melhor, na certeza que o melhor chegará também para a minha vida. Mesmo que esse melhor seja muitas vezes a dificuldade que vai me trabalhar para que eu possa crescer, para que eu possa me melhorar, né? O benfeitor amado, Emmanuel, também diz, por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que vai te ferir, a tribulação e a dificuldade que te busca, o sofrimento que cheguei na tua vida, não esmoreças na fé, não perde a fé e prossegue sendo fiel às tuas obrigações. Porque, se todo bem te parece perdido na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando no outro lado. Meus amigos, por pior que pareça a dificuldade, nós temos que trazer essa certeza no nosso coração, de que nós nunca estamos sós. Só que muitas vezes, no corre-corre da vida, a gente esquece de se conectar,
com a espiritualidade amiga. E a gente acha que essa conexão vai se dar, eu preciso ir uma vez por semana na casa religiosa, ou eu preciso buscar um centro espírita. Meus amigos, não é só isso. Essa conexão se dá dia a dia, no silêncio do nosso quarto, quando a gente deita ali a nossa cabecinha no travesseiro e fala: Senhor, vamos conversar agora, me ajuda, mestre. E a gente abre o nosso coração e fala das nossas dores. E nos mostramos ali humildes, na certeza de que precisamos desse auxílio, mas de que também estamos dispostos a nos melhorarmos e a trabalharmos pelo nosso bem e daqueles que estão ao nosso redor. E então chega essa certeza e essa orientação do alto. Nós muitas vezes nos esquecemos das nossas preces. Atarefados no dia a dia, cansados, deitamos ali a nossa cabecinha no travesseiro, dormimos e nos esquecemos da nossa filiação divina. Nos esquecemos dos espíritos imortais que somos e que seguem. E que temos aí uma ferramenta divina que nos mantém conectados com o alto, que é a prece. Em um livro chamado Pensamento e Vida, Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier também, nos diz sobre a oração que ela é o mais alto sistema de intercâmbio entre o céu e a terra. O mais alto sistema, meus amigos. A forma mais avançada que nós temos de nos conectar com a espiritualidade superior. A oração. Através dela, nós nos conectamos, nós temos melhores possibilidades de entendermos, de ouvirmos aquilo que os espíritos amigos nos dizem. A gente às vezes se engana e acredita que, olha, para eu saber o que a espiritualidade quer de mim, eu preciso estar ali, sentar com um médium que receba uma mensagem e me fale o que se espera de mim. Meus amigos, não. Isso pode acontecer também. Pode ser que haja aí uma comunicação boa, que traga ensinamentos e confiança e entendimento. Mas não é necessário que nós busquemos somente naqueles que têm mediunidade em determinados dias ou hora numa casa religiosa. Esse entendimento ele pode se dar a cada dia na nossa vida, através dessa conexão que nós trazemos através das nossas preces, das nossas orações. Meus amigos, não vamos esquecer das nossas preces, tão importantes que são, para que consigamos manter essa conexão viva e ativa na nossa vida. Mas para que essa conexão se abra, se expanda e a gente consiga ouvir e entender muito bem o que a espiritualidade amiga traz para nós, é necessário que ela se torne fácil. De que maneira? Através da criação do hábito. Às vezes no primeiro dia é difícil, parece que não sai direito, parece que o nosso coração ainda está fechadinho, mas a gente tem que insistir. Como um aluno que está ali aprendendo a fazer suas continhas e está ali errando, aprendendo, fazendo às vezes certo, às vezes errado, até que ele aprende e a coisa fica automática, fica fácil. A oração ela também tem que ser assim, tem que ser insistência, tem que ser todo dia. E quanto mais a gente insistir nessa busca, mais irá se abrir esse canal, essa conexão de cada um de nós com a espiritualidade amiga, que sempre está ali, de mãos estendidas para que a gente possa pegar e seguir adiante. Mas a dificuldade de conexão vem da nossa parte, porque muitas vezes distraídos com as questões da vida, com as questões materiais, esquecemos de pegar nessa mão da espiritualidade amiga e caminhar. E ouvir o que eles têm para nos dizer. E muitas vezes ouvimos e falamos, não, isso eu não vou fazer não. Meus amigos, vamos tentar. Vamos pagar para ver, não é assim que se fala? Vamos pagar para ver. Vamos fazer nossas orações, vamos seguir os bons impulsos, aqueles de amor, aqueles de luz, aqueles de paz que trazem para o nosso coração. Mesmo que seja perdoar alguém que a gente tem dificuldade até de olhar. Mesmo que seja fazer orações por aquela pessoa que não gosta da gente, que a gente também não gosta tanto. Vamos ouvir essas instruções, vamos pagar para ver, vamos fazer, vamos seguir para ver se a nossa vida não melhora. E o que eu tenho para dizer para vocês é que eu tenho certeza de que vai melhorar. Porque assim nós estaremos mais conectados com a questão superior da vida, com Deus. Deus está no nosso coração e na nossa vida o tempo todo, mas a questão é que muitas vezes nós não temos o olhar para enxergá-lo. E essa comunicação através da oração, através desse fortalecimento desse vínculo, faz com que nós consigamos enxergá-lo em todos os momentos da nossa existência, para que ele possa ser o nosso abrigo, mesmo no momento de maior dor e dificuldade.
E sobre essa questão de abrigo, eu queria encerrar essa nossa conversa de hoje contando para vocês uma historinha muito bonita, que também é de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e foi publicada em um livro chamado Algo Mais. Esse texto se chama justamente Abrigo, e o Emmanuel ele fala assim, ó: haja o que houver na estrada, Deus te protegerá. Nas horas de alegria, pede equilíbrio a Deus. Nos momentos de prova, de dificuldade, refugia-te em Deus. Se alguém te prejudica, entrega o assunto a Deus. Se sofres menosprezo, quer dizer, se está ali menosprezado, desprezado por quem está ao seu redor, fica firme em Deus. Tudo parece contra? Serve e confia em Deus. Meus amigos, esse é o convite da nossa reflexão de hoje. Que nós possamos trazer no nosso coração a certeza de que somos filhos de Deus, do Criador. A certeza da centelha divina que pulsa no nosso coração, no nosso sentimento. E que essa certeza possa ser luz na nossa caminhada, permitindo que nós estejamos sempre mais conectados com a espiritualidade superior e sempre abertos para ouvir os seus ensinamentos e para segui-los e para aplicá-los no nosso dia a dia, melhorando a nossa jornada e também a de todos aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigada, amigos queridos, pela oportunidade. Peço perdão por não podermos estar hoje juntos fisicamente, por conta de compromissos de trabalho que eu tinha, mas agradeço de todo o meu coração pela oportunidade de concretizar esse encontro, mesmo que seja de forma virtual. Para mim, é uma grande alegria estar aí conectada junto aos corações dos amigos da Associação Espírita 13 de Maio. Um beijo grande no coração de cada um, que possam se sentir agora neste momento abraçados, envolvidos por todo o carinho que eu emano daqui para cada um de vocês. Que Jesus nos abençoe e nos conduza sempre na nossa existência e que a fé seja sempre essa certeza maior que nos guia, que nos conduz, mesmo nas situações de dificuldade, que nós tenhamos o coração em paz, na certeza de que Deus é Pai de todos nós e de que todos caminhamos para o bem, para o amor, para a felicidade. Mesmo que isso ainda pareça distante, que nós possamos ter olhos de enxergar as pequenas coisas boas que Deus traz no nosso dia a dia e a certeza de que o amanhã sempre nos traz o crescimento e a possibilidade de ampliarmos esse nosso coração, trazendo mais conforto, amor, bênçãos e paz para a nossa vida, para a nossa existência. Um grande abraço, meus amigos, e espero poder encontrá-los em breve, se Deus quiser, de maneira presencial. Um grande abraço, um grande beijo no coração de cada um de vocês.